Essa semana, nos dias 19 e 20 de agosto, Belo Horizonte vai receber a Travel Next, uma feira voltada exclusivamente para os agentes de viagem, mas você que é consumidor final e você que é do trade do turismo, vai descobrir hoje no podcast Uai Turismo como você pode se beneficiar. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Uai Turismo. As pessoas têm me perguntado o que é isso que fica aqui na mesa. Para cada viagem, na verdade, ou eu ou alguém do meu time traz um souvenir para a gente mostrar como é que a economia do turismo, na verdade, ela acontece até fora do destino. Minha última viagem foi para Chicago, na semana retrasada, eu cheguei. Vocês ainda vão ver as matérias no Uai Turismo. Esse daqui é o símbolo de Chicago, na verdade, conhecido carinhosamente como The Bean, mas na verdade é uma escultura de um artista indiano, britânico-indiano, que chama The Cloud Gate. Mas ela foi apelidada carinhosamente de The Bean porque ela parece com feijão. E não deixe acompanhar as nossas matérias aí sobre Chicago, e depois a gente vai falar um pouquinho também sobre esses outros destinos que a gente já visitou, né? De norte a sul do Brasil, pelo mundo inteiro. A gente tem Serra Pelada, Washington, Uruguai, Curitiba, Gramado, Brasília, tem mais um monte que não está aqui, tá? Então, vamos lá, que a cada episódio eu vou contando um pouquinho das viagens do Uai Turismo e onde e como que você pode conferir esse conteúdo, tá? Mas já falando do nosso episódio de hoje, a gente tem a nossa convidada, que é uma empreendedora por essência. Ela é engenheira agrônoma e mestre em fisiologia e manejo de grandes culturas, com 11 anos de experiência no setor corporativo antes de entrar de cabeça no turismo. Há 14 anos, ela transformou a sua paixão pelos negócios em viagens, fundando a Girotrip Turismo, uma agência de viagens, e idealizando a Travel Next Minas, que a gente vai falar muito sobre isso hoje, uma feira B2B, que já movimentou mais de 40 milhões de reais em negócios desde a sua primeira edição e já reuniu milhares de profissionais do setor. Sua marca é a inquietude, provocar mudanças, criar conexões e desenvolver o turismo de maneira inovadora e estratégica. Bem-vinda ao podcast Uai Turismo, Rúbia Coser. Obrigada. É isso mesmo, é uma inquietude da minha parte, né? Porque somos apaixonados por turismo e acreditamos muito em profissionalizar toda a cadeia. Então, é sobre isso que a gente explora, trabalha e conecta as pessoas sempre. Ô, Rúbia, vamos contar um pouquinho da sua trajetória, que eu achei muito interessante, né? Você veio de agronomia, passou por multinacionais, até chegar no turismo, que aqui em Minas Gerais a gente fala que é cachaça, quando alguém se apaixona por alguma coisa, sabe? É sobre isso. Como que foi essa virada de chave sua? Sim, eu sou engenheira, eu sou fisiologista, né, de grandes culturas. Eu fiz uma carreira em multinacional, né? Na parte comercial de multinacional, eu gerenciei grandes contas de uma multinacional francesa. E desde começo eu aprendi a ser uma empresa SA, né? Foi aí que eu aprendi a gerenciar pessoas, equipes, trabalhar com meta, com resultado, e entender o aproveitamento do tempo, do espaço, né? De como pensar, projetar e colocar as pessoas de modo que elas entendam esse projeto e que elas se alinhem a ele e que também contribuam para que a gente alcance todas as metas e o projeto em si dê certo. Eu acho que foi dessa primeira caminhada que eu aprendi a fazer essas coisas, né? E aí você começou no turismo como uma agência de viagens. E aí, assim, ó, como toda mulher, eu engravidei, né? Eu engravidei e hoje eu tenho uma menina de 14 anos, a Catarina, lindíssima, minha filha. E neste momento houve uma virada de chave na minha vida. Porque a multinacional, ela me exigia 24 horas por dia. Imagina. E aí, então, eu tive que me reinventar.
Como é que aconteceu essa aproximação do turismo? Na verdade, eu vivo o turismo dentro da minha casa, porque o meu marido também trabalha com a indústria do turismo. E neste momento, o que aconteceu? Eu optei a sair da multinacional e investi no turismo. E aí eu ganhei um CNPJ, só o CNPJ, tá, gente? Que eu ganhei do marido. O resto Foi tudo eu seu. tive que correr atrás e montar. E aí, então, nesta época, já existia há 13 anos atrás, mais ou menos, começou aquela historinha dos sites de compra coletiva. Você se lembra? Lembro. Houve uma explosão disso Sim. no mercado, né? E nós tínhamos, assim, 3, 4 muito conhecidos. Que nem era só de turismo, era compra coletiva de tudo, mas no turismo isso foi muito forte, né, Rúbia? Exatamente, tá? E daí o que acontece, assim, ó? Existia uma procura desses sites de compra coletiva de procurar pacotes prontos no mercado para hospedar nesses sites, né? E aí, então, hospedavam esses pacotes no site, né? O site vendia, mas quem embarcava éramos nós, os agentes de viagem. Neste momento, então, nós criamos a Girotrip. Entendi. Né? Nós criamos a Girotrip para já aprender a trabalhar um pouco com esse online, que era assim um bicho de 7 cabeças para gente, né? Naquele momento nós pensávamos assim, a agência presencial acabou, né? Nós estamos assim à mercê dos grandes players e agora qual é o nosso papel? Mas mesmo assim, engatinhando, eu olhei e pensei, eu quero me pôr nesse mundo para entender como é que isso funciona. E nessa relação com essas big techs aí, com essas grandes tecnologias, elas conheciam do mercado ou elas conheciam de tecnologia? Olha, é boa pergunta, porque o que aconteceu? E isso que nós vamos falar aqui é uma realidade. Na verdade, elas conheciam de tecnologia, tá? E elas resolveram, assim, a achar que elas poderiam agenciar, que elas poderiam operar. Mas é o que eu digo assim, ó, cada um tem um ponto estratégico e que deve ser respeitado. Porque a gente vai falar um pouco do papel do agente de viagem. Você veja que, tipo assim, tentaram tirar o protagonismo do agente de viagem e não conseguiram. Porque elas não fizeram bem esse papel. Tanto que hoje você ouve, né, há 15 anos depois, muitas tiveram problemas sérios. Sim. E deixaram muitos viajantes no chão. Porque elas mesmo resolveram operar, agenciar. E eu acho que foi aí que não deu certo. Nessa definição clara de papéis, né, Rúbia? Exatamente, faltou isso, E sabe? teve um pânico também do mercado de agentes, que começava a falar, e agora, né? Como que vai ser? E aí, com a chegada dessas big techs, né? Você viu essa oportunidade com a Girotrip. Como que a Girotrip atuava? Ou atua, né? Desculpa. Sim. Bom, nessa época, 14 anos atrás, né, nós hospedávamos, na verdade, nós hospedávamos os pacotes nessas grandes sites de compra coletiva, neste primeiro momento. Porque, como eu te falei, eu gostaria de entender neste momento do mercado como é que isso funcionava, porque existia assim um terrorismo com o agente de viagem, como se assim nós fôssemos perder o protagonismo, como se o agente de viagem não fosse existir mais, como as pessoas só fossem preferir ir na internet e comprar. Só que isso não foi verdade. Porque existia assim, ó, a falta de segurança, né? De tirar dúvidas, de ter uma pessoa por trás. E nesta sequência, a gente entendeu que o mercado queria mesmo era um híbrido. Queria a facilidade de um e-commerce, alguma coisa estruturada, né? Mas que desse um respaldo. Para que na hora que desse um problema, ele tivesse a quem recorrer. Porque era muito triste, por exemplo, assim, se tudo vai bem, ótimo. Mas se dá algum perrengue, precisa de alguém que fale com o fornecedor, que entre em ação, que ajude, que auxilie. É literalmente aquele, para quem que eu ligo agora que deu problema, Exatamente, né? E a gente viu muito disso agora, há 1 ano, 2 anos atrás, problemas com milhas, problemas com site de compras coletivas. No fim das contas é o mesmo problema, né? O mesmo problema,
não é mesmo? É o mesmo problema. A gente já gravou alguns programas aqui também sobre isso tudo, sobre milha, sobre compra coletiva, sobre a tecnologia sem personalização, né? Exatamente. O Rúbia, mas o agente de viagens, diante deste novo cenário, ele também precisou de arrumar a casinha, né? Sim. De aprender a lidar com esse novo, porque num primeiro momento ele tinha um cliente que chegava e sentava na frente dele ali e teria o primeiro contato com o destino, né? Ou com uma experiência ou com uma viagem. E aí depois disso eu imagino que o cliente ele já chegou com uma pesquisa prévia na internet. Exatamente. Né? E aí, como que esse novo agente de viagens, ele precisa estar preparado? Não tendo o online como um concorrente, mas tendo o online como uma das suas ferramentas também, né? Sim, e então a cadeia precisou se profissionalizar cada vez mais. E nesta ideia, neste momento, eu como agente de viagem e também tendo dentro da minha casa alguém que trabalha com a operação também, né? A gente entendeu que o agente de viagem ele precisa cada vez mais se profissionalizar. E então nasce a Travel Next Minas. Por quê? Porque nós precisávamos de eventos onde o agente de viagem fosse protagonista e aonde ele pudesse se capacitar. Até nós temos assim, Travel Next Minas, que é o nome Travel Next Minas, né? O próximo passo do agente de viagens. Nós olhávamos muito para as feiras, como é que elas aconteciam. Às vezes eu parava nas feiras e eu olhava, às vezes, assim, as coisas que eu queria que mudasse. Por exemplo, eu olhava o agente de viagem ir com uma malinha, uma maletinha, e pegar muito material, muitos materiais, coletar. Mas ele não conseguia conversar com a pessoa do stand. Ele simplesmente ia, pegava brinde, pegava material e saía. Como se fosse... Vagava na feira. Vagava. E eu pensava, o que a gente tem que fazer? O que seria legal? Seria legal que ele chegasse numa feira, entendesse quem estava na feira e que ele pudesse falar com as pessoas, entender o que esse fornecedor traz, qual é o benefício que ele pode ter, como é que ele pode agenciar, como é que ele pode se conectar. E não simplesmente ele pegar o material e depois ir para casa e tentar descobrir sozinho, porque é muito mais difícil. Às vezes, nós chegávamos no banheiro e ele pegava tanto material que ele descartava. Hotel, né? A gente sabe que fica cheio de papel no hotel. Né? Então, nós pensamos, nós temos que criar eventos onde a gente consiga furar essa bolha. Que seja diferente, que ele tenha uma trilha do conhecimento. E quando ele saia do evento, ele pensa assim, puxa, esse valeu a pena. Eu saí melhor do que eu entrei. E a gente está no terceiro ano, né? Esse ano a gente vai para o terceiro ano de Travel Next Minas. Eu acompanhei, eu tive nas outras 2 edições, estarei nessa também. Ela começou menor ali no Center Minas, ano passado já foi para o Expo Minas. Ela vem crescendo. Qual o retorno? O que o mercado dos agentes de viagem te falam depois? Assim, é uma feira que realmente é necessária para eles? É diferente das outras, né? Que a gente tem aí nesse eixo Rio-São Paulo. Qual que é esse feedback que você tem? Sim, nós começamos então, essa é a 3ª edição da Travel, né? A Travel começou o primeiro ano em Minas com 3.000 agentes de viagem. E já foi um sucesso, ela já nasceu grande, porque era assim um laboratório, né? Nós, quando começamos a Travel, quando a gente pensou na Travel Next Minas, nós escolhemos Minas Gerais. Por vários motivos. Esse eu quero saber, por que um sotaque gaúcho Porque veio fazer uma feira em Minas Gerais? Me conta. Não, porque eu sou mineira de coração, sabe? Eu sou mineira. E Minas Gerais tem coisas muito exclusivas, do tipo, a cultura é muito cultural. Ela tem um hub aéreo maravilhoso.
ela é muito centralizada. Quando nós pensamos em trazer pessoas para Minas Gerais, num raio de 500 quilômetros nós temos 6 estados. Quando eu falo num hub aéreo, nós temos voos para qualquer lugar. Muito mais do que, por exemplo, outros lugares. Minas tem voo para onde você quiser, do jeito que você quiser. O hub é muito forte. E a gastronomia de Minas Gerais é única. Então, eu sou suspeita, né? É verdade. Olha, eu cheguei ontem em Minas Gerais e eu comi uma comida com feijão tropeiro, pode ser? Me esbaldei. Pode ser e deve ser sempre. Me esbaldei. Aí a moça perguntou, você quer carne? Digo, não. Quer churrasco? Digo, não, eu quero comer feijão tropeiro. Com feijão tropeiro. Simplesmente, né? Então, assim, é muito, muito legal. Então, nós víamos aqui que as possibilidades de dar certo Minas Gerais, e naquele momento, Minas estava à deriva. Nós não tínhamos nenhum grande evento. Não. Exatamente. Né? Estando tão bem localizado, assim, geograficamente, né, exatamente. E aí teve figuras muito importantes em Minas Gerais que abriram as portas de Minas Gerais pra gente. O mineiro, ele é muito receptivo. Existe uma mineiridade que é só de vocês, sabe? E aí, então, uma aposta, uma aproximação da indústria privada com os órgãos públicos, uma aposta coletiva, sabe? Uma ajuda mútua. E aí nós fomos para o 2º ano. Né? E o 2º ano de Travel Next deu muito certo. E nós já de 3.000 pessoas, de um fluxo de 3.000 pessoas, nós fomos para um fluxo de 5.000 pessoas. E aí eu lembro que na segunda Travel teve o lançamento do Carnaval e então o Carnaval fez grandes negócios, a indústria do Carnaval de Minas Gerais fez grandes negócios dentro da Travel. Com os agentes, Rúbia? Porque o agente é o seu personagem principal, é o seu protagonista, teve duas indústrias, né? E o que aconteceu, na verdade? O agente, ele entendeu o que é o Carnaval de Minas Gerais. Né? Tanto que o Carnaval de Minas Gerais foi um sucesso, né? Foi um sucesso completo, e não só em Belo Horizonte, né? Conseguiram a proeza de restabelecer todo esse carnaval em todo o estado de Minas Gerais. Isso é fantástico, e muito disso vem porque conseguiram mostrar para os agentes de viagem, para as grandes operadoras, o quão importante é essa data aqui. E que é um produto. O produto carnaval, né? Eu te dou um outro exemplo. Neste ano, vamos passar para este ano, né? Quando sacamos isso, por exemplo, o que acontece? Este ano, nós vamos mostrar outros produtos de Minas Gerais, que são muitos. Por exemplo, o turismo religioso, né? Ele vai ser mostrado com excelência esse ano. Né? Como é que a feira vai estar organizada esse ano, Rúbia? Quem que a gente vai ver por lá? Porque a gente está falando de Minas, no território de Minas. Eu dei uma passada de olho no site, vi que tem muito Minas, mas a gente está trazendo outros destinos e outros players bem fortes do mercado, né? Por exemplo, quero te dar um exemplo. Hotelaria, tá? A hotelaria, nós temos mais de 40 marcas. Todos os resorts, tá? Inclusive embaixo do guarda-chuva do Resorts Brasil, são mais de 18. Nós temos dentro do luxo, do Travel Lux, por exemplo, hotelaria de luxo de Maceió, por exemplo, vem 6 hotelaria de Maceió. Tá? Dentre outros hotéis internacionais. De hotelaria, então, está recheada a Travel Next, né? Operadoras são mais de 22, todas as grandes operadoras, todas elas, eu posso citar algumas, né? Por exemplo, Orinter, CVC, Cativa, Hotel Du, Diversa e outras tantas, né? Estados,
a parte de estados para promoção turística, além de Minas Gerais, que vem mostrando todo o estado, né, que é protagonista aí. Graças a Deus, Minas Gerais é o sol das cidades históricas, que são maravilhosas, mas o estado não é só isso, né, Rúbia? Pois é, mas agora traz com conseguindo, força, sim. traz tá com conseguindo força mostrar tudo, né, a diversidade toda do estado, tudo, né? tudo. Por exemplo, eu quero dar um exemplo assim, voltando para Minas Gerais, tá? No ano passado, nós tínhamos um stand de Minas Gerais. Agora, por exemplo, o secretário Leônidas, que aliás um abraço para o Leônidas, que é um grande visionário, sabe? É muito fácil trabalhar com o Leônidas. E ele enxerga o que ele pensou agora, né? Ele diz assim, ó, vamos colocar o Estado, os gestores, por exemplo, eu vou te dar um exemplo do que vai ter dentro da Travel, tá? Tem um encontro de gestores que ocorre todo ano, né? O que a secretaria pensou? Dia 18 eles farão um encontro, né? E dia 19 e 20, esse encontro, o Leônidas e a secretaria trouxeram para dentro da Travel Next Minas. Porque o que enxerga o secretário? Que é importante que outros secretários e outros prefeitos entendam a grandiosidade de uma feira e de como mostrar, de como vender Minas Gerais. Que língua que se fala, Exatamente. Né? Então, você olhe a visão e como que isso reverbera para o Estado. Uhum. Isso é muito significativo. E como nós vemos de uma construção que ano passado eu disse que tinha só um stand, este ano, por exemplo, nós temos estandes de 50 metros, por exemplo, da Trilha dos Inconfidentes, da IGR, sabe? Que vem com força total. Sabe? Tipo assim, que antes, tipo assim, no primeiro ano eles olharam, no segundo ano eles tiveram um banquinho dentro do stand. E agora eles já vêm com o próprio stand. E agora stand. eles vêm com o próprio stand. É uma construção mesmo, né, Rúbia? Claro. Mas eu acho assim, ó, o que vai ser a Travel Next de 2025? Ela se consagra também como internacional. Por quê? Porque a Travel Next este ano, por exemplo, terá o governo de Portugal. Né? O governo de Portugal está conosco na Travel Next. Nós temos, por exemplo, um stand de Caribe Total. Nós temos até o governo de Cuba, de Caribe Total, está aqui. Então, grandes hotelarias de todo o Caribe está conosco. O próximo passo, o novo passo agora é a internacionalização mesmo. Exatamente. Então, por exemplo, nós temos companhias aéreas, por exemplo, a TAP. A TAP está patrocinando todo o Travel Lux. Será muito lindo. Muito lindo. A TAP vem com força total. Nós temos, por exemplo, companhias aéreas internacionais, a Arajet. Uhum. Quando viu que trouxemos todo o Caribe, veio a companhia aérea também. Então, você veja que nós colocamos Minas Gerais no circuito dos grandes eventos. E para consagrar isso, nós temos este ano, patrocinando a Travel Next Minas, o Ministério do Turismo. Olha só. Sabe? Isso reafirma e coloca Minas definitivamente no calendário de grandes feiras nacionais. E tira as questões partidárias de lado, né, Rúbia? Não, a gente acho não assim, pensa. É mercado mesmo. É mercado. Nós temos trabalhado, tipo assim, ó, com todas as pessoas. Nós temos trabalhado por Minas, com Minas, com outros estados, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo do estado do Rio Grande do Sul. Né? O estado do Rio Grande do Sul vem com força, vendeu o Rio Grande do Sul também aqui. Né? Mesmo tendo Festures lá, ele entende que é importante estar aqui, com né? certeza, com certeza. Por exemplo, grandes operadoras gaúchas vendem para mais de 6 mil agências aqui dentro do estado de Minas Gerais, para ver o quão Minas Gerais é importante para nós. O mineiro gosta de viajar também, né? Com certeza, sabe? Então, assim, ó, quando a gente consegue fazer essa conexão entre o privado e o público, o institucional, todos ganham. E cada um sabendo bem qual que é o seu papel, né, Rúbia? Exatamente. Porque ao longo dos anos a gente percebe também uma maturidade maior. A gente tem muito a aprender, muito a melhorar, mas
a gente está ficando mais maduro em entender, olha, isso aqui é papel do poder público, isso aqui é da iniciativa privada. E lembra quando eu comentei aqui no início que antes, por exemplo, assim, você não conseguia, às vezes o Estado ia, porque o Estado não vende, o Estado, ele na verdade, ele promove, né? A função do Estado é promover. Mas antigamente tinha uma ideia meio errada. Às vezes faziam grandes estandes e colocavam assim, eu já vi isso, colocavam às vezes uma pessoa, uma modelo, entendeu? Entregando uma sacola. Mas não tinha, se o agente de viagem chegasse na feira, ele não conseguia ter contato com o secretário de Estado, com o pessoal daquela rota. A gente foi quebrando isso. Entendeu? A gente foi quebrando isso. A gente foi colocando o secretário muito junto. Agora você tem um stand, por exemplo, você acha que você tá falando com o próprio secretário. Sabe? Ele tá ali na comissão de frente, atendendo, falando, mostrando. Direcionando para a hora de comercializar. Exatamente. Né? Porque é uma prerrogativa aqui de Minas Gerais, é que os destinos sempre levem os seus receptivos. Né? Exatamente. E Rúbia, e o que você vê então hoje já na terceira edição, que a gente vai ver essa semana, da diferença e da expectativa desse agente de viagens que você observou tanto nas outras feiras, pegando a sacolinha dele, enchendo de folder e voltando para casa para aprender sozinho, o que ele vai encontrar nesse ano? Ele já entendeu que é business, tá? A Travel Next é uma feira B2B e ele sabe que ele vai lá para negociar. Ele sabe que ele vai lá, que ele vai encontrar os operadores, que ele vai poder falar com o pessoal que realmente importa. São pessoas que estão ali, que já entenderam que eles precisam estar ali, né? Eles trazem as pessoas certas para falar com um agente de viagem, para entender os pacotes, os roteiros, e aí eles entendem também que não é um oba-oba, às vezes um batuque. Até por isso, olha assim, ó, às vezes você ia nas feiras e a bebida, o som alto, a Travel Next não é isso. Depois, é claro que nós temos festa, né? Por exemplo, esse ano nós vamos ter uma festa no Praia Buritis aqui, que nós vamos ter violeiros, nós vamos ter tudo, comidinha mineira, festa, bebida, entendeu? Primeiro trabalho, sabe? Então, essa festa, ela vai das 20 horas, 20, 30 horas até meia-noite. Depois, todo mundo sabe que no outro dia é para negociar. Então, e a qualidade do agente de viagem que vem? Você sabe que um dos diferenciais da Travel Next Minas é que é uma feira que ela é patrocinada, vamos dizer assim, ancorada por operadoras de turismo. E qual é a importância disso? É que o operador de turismo, ele convida os seus melhores agentes para vir. Então, a qualidade do público é diferente. Entendi. Por quê? Porque normalmente a gente tem um fan travel. E um fan travel é um pacote que a gente faz com hospedagem e voo a preço net para o agente poder vir. Então, quando o operador convida, ele quer convidar alguém que realmente possa agenciar, possa comercializar. Seja capaz de vender aquilo. Exatamente. Então, você aumenta a qualidade do público. Que é sobre isso. Não adianta ter gente saindo pelo ladrão se ninguém se entende, ninguém faz nada. Isso mesmo. Não é mesmo? Ô, Rubia, nesse parágrafo seu agora, você falou muito termo técnico. Ai, vamos lá. Vamos voltar para o nosso consumidor final. Eu acho isso muito importante. E assim, toda vez que eu tenho a oportunidade de reforçar o que é agenciamento, que não é tudo a mesma coisa, eu gosto de reforçar aqui. Porque é a grande diferença de uma pessoa que vai na internet e que clica em um monte de coisa e finaliza a compra dela ali e depois pode ser que dê tudo certo, pode ser que não, né? E quando a gente tem dentro do agenciamento a operadora, a agência, o receptivo.
Explica pra gente o que é um operador, o que é um agente de viagens, o que é um receptivo. Eu Tá. sempre gosto de reforçar isso. Tá, olha assim, ó, de forma bem simplificada, tá? O operador, ele trabalha só com CNPJ, né? A operadora, ele trabalha com CNPJ, então ele trabalha com agências de viagem, né? E um agente de viagem, uma agência de viagem, ele trabalha com um CPF, que é o público final. Então, por exemplo, assim, ó, olha a importância do agente de viagem, porque o agente de viagem, ele escolhe o fornecedor dele, a operadora dele. E é muito importante que ele tenha total sinergia com a operadora e que ele seja muito profissional. Porque antigamente todo mundo achava que podia ser agente de viagem, entende? Pegar um pacote lá da operadora e repassar. Não é isso. Agenciar não é isso, é muito pelo contrário, sabe? Porque o verdadeiro agente de viagem, ele sabe todas as etapas daquele pacote, ele conhece profundamente aquilo e ele está ciente que, como o agente de viagem, ele trabalha, por exemplo, assim, ó, com coisas que não são da gerência dele, a hotelaria, se der algum problema, não é da gerência dele, ele vai ter que ligar para o hotel e vai ter que trabalhar com isso, né? Por isso a importância do agente de viagem. A gente acha que pode fazer tudo sozinho, mas até dá um problema. Entendeu? Porque se você às vezes tu pode reservar um hotel, você pode reservar um transfer, você pode reservar inúmeras coisas. Se der um problema, você não consegue, às vezes o hotel, ou às vezes aquilo é pego dentro de um sistema, né? O agente não consegue, a pessoa não consegue nem contato. E aí então ele fica no chão, literalmente. E o barato pode custar muito caro. E às vezes, assim, não estou falando que são todos os hotéis ou todos os fornecedores, mas se o turista está sozinho, pode acontecer dele ser ali só mais um, fala assim, não, é uma reclamação, não vai me dar problema. Mas se esse turista ele está amparado por um agenciamento atrás, aquele problema ali pode reverberar no fechamento de uma negociação ali e acabar com um grupo grande, né? Com uma negociação com uma empresa grande que está na retaguarda desse turista. Com certeza. Não é isso, Rubio? É isso. Então, assim, ele deve pensar dessa maneira, sabe? Então, quando uma família, por mais que hoje tudo tem na internet, entendeu? Tudo existe na internet. Ele pode fazer coisa, mas é muito arriscado. Ele levar toda a família, ele pega um dinheiro grande, às vezes é uma viagem por ano, entendeu? E compra briga só para ele. Não vale a pena. E o que as pessoas sempre falam, que eu acho que é legal também da gente falar aqui. Se eu fizer sozinho, eu faço mais barato. Faz? Não faz? Por que não faz? Não é verdade. Não é verdade. Porque qualquer problema que ele tenha, entendeu? O custo é muito mais caro. Muito mais. O agente de viagem, ele não ganha em cima da viagem dele. O agente de viagem, ele ganha na negociação com fornecedores. É muito pequeno achar que o agente de viagem vai ganhar em cima da viagem. De uma dele. viagem. Não, né? não funciona assim, sabe? O agente de viagem, ele, na verdade, o agenciamento dele vai acontecer, o resultado dele vai acontecer com os fornecedores dele. Existe uma taxa, às vezes, que é uma taxa de 10%, né? Que é da parte do agenciamento, porque tem toda uma equipe ali, né? E que eu acho muito justo. Hoje você vai em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então, assim, ó, aliás... Eu voltei aos Estados Unidos agora, gente, a tip lá é 20%. Exatamente. Então, praxe, né? Não é nada perto de um trabalho que pode ser muito exclusivo, sabe? E é o que eu digo assim, ó, até aconteceu o problema com ele. Sim. A hora que aconteceu o problema com ele, isso pode se tornar uma bola de neve. Então, assim, não é verdade que sai mais caro, muito pelo contrário, sabe? Eu acho que às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer a conta porque é serviço. Porque
Porque se a gente, vou comprar uma caneca, essa caneca custa R$1. Mas se eu for comprar 1000 canecas, ela não vai custar R$1, ela vai custar 50 centavos. A mesma coisa a operadora, ela trabalha com um grupo de fornecedores grandes que o custo individual acaba ficando mais barato se eu for comprar sozinha. A conta é mais ou menos, mesmo sendo conta de padeiro, é mais ou menos isso, né? É sobre isso, sabe? Então, é uma ilusão ele achar, sabe? Que ele vai economizar, que... Uma besteira. Uma besteira, eu acho que isso tem que ser olhado diferente, entendeu? E dar valor mesmo ao serviço, a um trabalho que é muito feito e muito pronto, assim, eu acho assim, para livrar ele de grandes problemas. E muito humano, né? Ele depende do humano. Você veja assim, o que aconteceu agora com os grandes sites de compra coletiva. É ou não é? Sim. Não, no gente último chorando. ano a gente não consegue mais de uma mão. Né? Foi horrível, né? Então, assim, tá mais do que provado, sabe? Tá mais do que provado o protagonismo do agente, de toda essa cadeia da indústria turística, que deve ser respeitada e dar crédito para essas pessoas que tanto fazem, sabe? Né? É isso aí, Rúbia. Agora a gente já indo para os finalmente, daqui a pouco eu vou querer que você fale um pouquinho dos contatos do Travel Next, do agente de viagem que ainda não fez a inscrição, onde que ele pode acessar. Mas antes eu quero saber, você, Rúbia, quando está de férias? Se tem férias, o que faz nas férias? Com a Catarina? Sim, olha só, agora depois da Travel eu quero descansar um pouquinho, né? E eu sempre assim, ó, eu otimizo. Férias que a gente sempre concilia com alguma coisa. Por exemplo, eu quero estar em alguma feira, então eu já aproveito, né? Eu faço 2, 3 dias de feira e aí depois eu estico um pouquinho mais, sabe? Por exemplo, assim, Europa, eu gosto muito da Europa ainda, eu gosto muito de praia, né? Então tem muita coisa pelo mundo, assim, às vezes a gente trabalha tanto, sabe, aquele ditado que casa de ferreiro, o espeto é de pau, né? Mas eu aproveito quando posso e gosto muito da Europa, gosto muito do Caribe, tô sempre por aí. Brasil também gosto muito, tem muita coisa linda dentro do Brasil, sabe, que a gente pode aproveitar. Quem gosta de viajar é questão de oportunidade. Apareceu oportunidade, você fala, neste momento essa é a melhor viagem. Eu tô sempre de mala pronta, sabe? Eu tô sempre de mala pronta. Eu tô sempre pronta. Surgiu uma oportunidade, é sobre isso. A gente E aproveita. A família gosta de viajar também, vai no mesmo ritmo? Sim, todos na minha casa. Eu já disse para você, todos trabalhamos com a indústria do turismo, né? Então, a minha casa é uma consequência, assim, todo mundo tá pronto sempre para tudo. Maravilha, Rúbia. Quem não fez a inscrição ainda dá tempo, né? Claro. A feira é amanhã e depois de amanhã. Como que acessam as redes da Travel Next? Olha, pode entrar direto no site da Travel, né? E lá vai ter um botãozinho, é muito fácil, você se inscreve. Né? As inscrições são gratuitas? Tudo é gratuito, nada é cobrado. Né? Eu acho que assim, nós já temos mais de 4.000 inscrições, né? Então a gente tem uma expectativa aí bem grande, um fluxo grande nesses 2 dias, né? Eu espero que as pessoas assim aproveitem intensamente a feira. A feira vai acontecer no Expo Minas. E qual que é o horário da feira? A feira ela começa às 13 horas e vai até às 19 horas, né? Mas já na parte da manhã já tem operadoras fazendo rodada de negócios. Dia 18 tem muitos eventos paralelos, né? Muitos eventos paralelos na cidade que já vem por conta da Travel Next, né? E aí, à noite, no dia 19, nós temos a festa no Praia Buritis, né? Para o pessoal do luxo, nós temos também um brunch muito lindo que vai acontecer, eu acho que no Palácio das Mangabeiras, né? Dada pela Secretaria de Cultura e Turismo, para um pessoal do luxo. Então, nós temos muitas coisas paralelas, né, acontecendo ao redor da feira, né?
Maravilha, Rúbia. Eu quero agradecer muito a sua participação, desejar muito sucesso na Travel Next. Essa semana, Belo Horizonte vai respirar turismo, vai respirar profissionalização do setor, que é o que a gente precisa muito ainda em Minas Gerais. Assim, pessoas como você são essenciais para o mercado. Eu agradeço muito e eu espero todo mundo lá na Travel e eu acho que vai ser uma feira maravilhosa, sabe? E cada vez mais é isso, é profissionalizar a cadeia. Então, quando ela termina, a ideia é que as pessoas digam assim, que tenham a noção que saíram melhores do que entraram, né? Isso aqui. Obrigada, Rúbia. Eu que agradeço. A você, eu quero agradecer a sua audiência até aqui e te convidar para conferir todo o nosso conteúdo diário em turismo.ai.com.br. E você que é agente de viagens, não deixe de participar da Travel Next. Eu te vejo na próxima semana. Até lá!